Está começando Sempre Bem e hoje eu estou com a Marli, professora universitária e terapeuta, consteladora familiar. Tudo bem, Marli? Tudo bem, Rose? Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui com você. Eu que agradeço pela sua visita. E eu gostaria que você falasse um pouco para todas as pessoas que estão nos assistindo o que é a constelação familiar. Bem, a constelação familiar realmente é uma técnica bastante nova no Brasil, é antiga na Europa e ela pode ser considerada uma terapia breve. Ela se enquadra dentro das terapias breves, com foco especialmente na solução. Então, em nenhum momento, Rose, no ato da atividade de constelação, nós focamos o problema. Ele é apenas um ponto para nós nos orientarmos. O tempo todo nós focamos no alcance, tanto que uma das perguntas que nós fazemos durante a entrevista é o que é aquele paciente, o que aquele cliente precisa com a constelação. Então, este é o nosso principal direcionamento e não necessariamente o problema que ele traz para ser constelado. Tá, mas agora quando você fala que não é o problema, porque o paciente ele chega até você com algum problema, né? Para ficar mais objetivo, das pessoas entenderem, ela trabalha então em qual sentido na pessoa? Exatamente. O que ela traz, tanto é que a nossa primeira questão é o que o paciente precisa com aquela constelação. E diante do que ele precisa, nós então vamos conduzir a nossa entrevista tentando entender, em primeiro lugar, se aquela questão do paciente é biográfica ou sistêmica ou familiar. Esse é o primeiro ponto. Tá, agora eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo as técnicas, como elas são feitas. Você é uma consteladora familiar, o paciente chegou até o seu consultório. Qual a técnica que é usada em primeiro lugar? Eu gostaria que você dissesse como que é feita essa técnica. Perfeito. O meu trabalho é individual. Nós conhecemos mais, é muito mais divulgada a constelação em grupo, mas eu só trabalho individualmente. Então, diante do meu paciente, à medida que ele vai me descrevendo o seu sintoma, eu pergunto como é aquilo no seu sistema, com a sua família, sempre partindo dos pais, não é? Porque atrás, nós consideramos o sistema, então atrás de cada um de nós tem uma imensa multidão. Mas nós partimos do cliente, do paciente, seus pais e até, se necessária, a quarta geração. Mas você usa nesta técnica alguma técnica de florais? Nós trabalhamos com representações. Então, é tão interessante que qualquer objeto, desde que sejam diferentes, por exemplo, cores, serve para a gente fazer uma constelação. Para você ter uma ideia, Rose, eu já constelei uma pessoa dentro do meu carro. A pessoa estava desesperada, desequilibrada, e ela, sabendo que eu atuo, não é, com essa terapia, com esse tratamento, ela me pediu socorro. Eu estava num corredor da universidade onde eu trabalho e não tinha onde levá-la, porque estava cheio de professores, de alunos. Sim. E eu imediatamente pensei no meu carro. O meu carro estava parado à porta, no estacionamento, e eu a levei até lá. E o que eu usei? O que eu tinha no painel do carro. Então eu disse, imagine que esse botão é você. E onde está seu pai? Onde está sua mãe? Onde está, quem é que aqui no painel pode representar, no caso, a pessoa que era o foco do problema naquele momento? Então, esse trabalho da constelação familiar, ele trabalha com o espiritual de cada indivíduo? Não, é um trabalho científico. A nossa âncora é a neurociência. Nós trabalhamos com a física quântica, nós trabalhamos com técnicas como a PNL, com diversas outras possibilidades.
No ato ali, porque é um trabalho, embora seja científico, pode parecer contraditório, mas é um trabalho fenomenológico. Então, à medida que eu sinto o paciente, que eu percebo ali, eu observo os seus movimentos, eu observo principalmente a respiração do cliente, não é? Como ele respira, para onde ele olha, tudo são indícios para eu me orientar que recursos usar. Eu citei para você o painel do carro, por exemplo. É claro que isso não é normal. Claro. Eu atendo no meu consultório e ali eu tenho recursos como móveis, né? São bonequinhos de diferentes cores, âncoras de chão. Sim. Né? A depender do sintoma, da situação que eu percebo no sistema do cliente, eu vou identificar a âncora e faço ali, levanto hipóteses. Claro. Né? Muitas vezes eu inicio o trabalho com um recurso e aí eu vou para um outro recurso para olhar, para ter uma outra visão da necessidade. Agora, um diferencial que eu gostaria de ressaltar você falou se é um trabalho, não é, como um psicólogo. Sim. O grande diferencial é que a solução ela é encontrada em uma única sessão. Uma única sessão. sessão. Esta técnica, ela entra como uma medicina integrativa? Com certeza, porque nós podemos ali trabalhar qualquer questão do paciente. Né? Saúde, trabalho, dificuldades de relacionamento, problemas familiares diversos. E é tão eficaz que, certa vez, eu constelei um casal que trazia ali, como questão para ser olhada na constelação, uma dificuldade imensa por uma questão que foi gerada. E esse paciente, esse casal, mas principalmente o esposo, saiu do consultório e se dirigiu imediatamente à família, aos membros da família, onde estava a questão para solucionar. Isso foi assim, incrível, né? Porque depois me passaram o feedback e foi imediato. Ele saiu do consultório e foi para a solução. Agora, a senhora está falando esta terapia no casal, feita com casais. Agora, como que é feito esta terapia em grupos? Pois é, em grupos, eu não trabalho com grupos, né? Como eu falei, eu trabalho somente individualmente, com uma pessoa ou um casal que traz um único problema. Agora, e uso os recursos, não é, que eu tenho ali em mãos. Mas, em grupo, são pessoas que representam, por exemplo, o cliente, o paciente, né? A família, o pai, a mãe ou quem for necessário ali para aquela questão. Agora, me diz uma coisa, esta técnica, vou repetir novamente, ela não trabalha o lado espiritual de cada cliente? Não, não. Nós trabalhamos principalmente com o físico, com a resposta. Ele percebe no corpo os movimentos ali que a gente realiza, né, naquele momento. Ele evoca emoções, muitas vezes, claro, se ele traz uma dificuldade com um pai, com uma mãe, com um filho, no momento ali da abordagem, ele vai se emocionar muito, né? E vai ter reações, e nós analisamos, inserimos aquilo no núcleo da família e tentamos encontrar a solução. Não é espiritual, é físico, é emocional, e, na verdade, a solução não sou eu que levo para o cliente, a solução é dele. Porque eu deixo sempre lição de casa, como eu costumo falar, né? Tá. Porque ali ele faz os movimentos necessários, mas ele também leva para atuar posteriormente ali, a trabalhar essa energia. Tá. Agora eu vou perguntar novamente. Vamos supor, eu cheguei no seu consultório. Eu estou com uma queixa de dor de cabeça, que não para essa dor de cabeça. Porque a constelação familiar também trabalha na saúde. Também trabalha. Tá. Cheguei com uma queixa de dor de cabeça. Estou com enxaqueca, vamos supor. Como que a senhora trabalha comigo? Interessante, eu atendi ontem um caso exatamente como este.
Eu acho que o trabalho espiritual aqui está vindo, está fluindo. Ontem eu atendi uma pessoa que trazia essa queixa, esse sintoma. Representamos, partimos dela, dos pais. Quando eu fui para os avós, o avô, ela estava vinculada, um vínculo de lealdade com o avô paterno. O avô paterno havia sido excluído do sistema por razões, né, que não cabem aqui serem expostas, e ela traz isso para ser trabalhado, porque a exclusão é um dos principais problemas que gera transtornos para um paciente, para uma pessoa, para nós, todos nós. Porque na medicina integrativa, a enxaqueca são pessoas que têm algum certo problemas com inferioridades. Então, nós olhamos em primeiro lugar, a sondagem procurou um médico, olhou por todas as possibilidades, não é? Porque nós costumamos brincar no núcleo de consteladores que a terapia sistêmica é um recurso onde todos os outros foram tentados, não é? É a última tentativa do paciente. Então, esta pessoa, ela tem, que me procurou ontem, ela tem essas dores, esses transtornos desde pequena, desde que ela se lembra. Ela já tentou todos os tratamentos. Então, o que a gente faz? Parte da hipótese que é algo que vem do sistema. E a pessoa que está causando o problema não precisa estar presente. Não necessariamente, porque, no caso, a minha paciente, ela foi quem veio com esse vínculo de lealdade. Porque o sistema, nós somos animais de bando, Sim. Nós só existimos no sistema, é desse pressuposto que partimos. Então, esta questão, ela precisa ser olhada. Existem leis sistêmicas, né? Sim. E quando se rompe com uma dessas leis, nós podemos romper? Podemos. Sim. Eu não preciso necessariamente perpetuar algo que foi dos meus ancestrais. Até porque aquele recurso serviu lá atrás, mas não mais agora. Mas eu preciso ter permissão para romper, por exemplo. Tá. E, doutora Marli, então nós podemos falar que esta técnica, ela cura? Ela cura desde que seja de origem do sistema. Tá. Porque quando eu tenho qualquer problema no núcleo do meu sistema, que é tanto no pertencimento, quanto no equilíbrio ou na ordem do meu sistema, eu resolvo sistemicamente. Não há medicamento que cure este problema. Na verdade, esse tema, ele é muito amplo, né? É muito amplo. Então, eu faço o convite novamente para a senhora retornar com o mesmo tema. E logo mais estarei chamando a doutora Marli novamente para falar um pouco mais. É um prazer e é assim muito gratificante porque é ainda pouco conhecida essa terapia, não é? Esta abordagem. E é muito importante que a gente divulgue, não é? Porque é uma grande possibilidade de olharmos para as nossas questões dentro do sistema. Sim. Agradeço pela sua presença e gostaria que a senhora deixasse os seus contatos. A gratidão é minha, não é um prazer, uma honra, como eu disse. E eu trabalho em São Paulo, atendo também no consultório que é em São José do Rio Pardo. E o meu telefone, o WhatsApp para agendamento, pode ser o da clínica. O WhatsApp é 11 9 8498 9998. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada.